Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e o vídeo de hoje é uma crítica literária ao livro As Coisas que os Homens Me Explicam, da autora Rebecca Solnit. Ora, eu quando falei deste livro pela primeira vez no vídeo sobre as leituras de maio, disse que este livro era capaz de ser de histórias curtas e de ter assim alguns elementos engraçados e de ideias engraçadas. Não é. Enganei-me acerca disso e aqui vai a minha correção. Isto é um ensaio, portanto é um livro que é um ensaio, é uma compilação de vários artigos, de vários artigos que a autora foi escrevendo e que foram todos compilados num livro que fala precisamente sobre o feminismo e o impacto que ele tem na nossa sociedade e como é que e a opinião da autora relativamente a uma série de situações sexistas e de comentários e de conceitos sexistas que ainda existem na nossa sociedade. Portanto, este livro não é um livro propriamente para ser agradável a leitura, mas é um livro que nos deixa a pensar e nos agarra tanto que eu, por exemplo, li-o num dia. Também é fácil porque, assim, o livro também não é muito grande, mas sim, li o livro num dia, adorei lê-lo, achei que foi extremamente interessante, está muito bem escrito, está muito bem explicado e aborda uma série de temáticas que eu acho que é extremamente importante para ler, não só para mulheres, mas para homens também. Apesar do livro estar maioritariamente dirigido às mulheres, nomeadamente às temáticas que são abordadas e tudo, contudo, isso não significa que não sejam adequado para homens lerem também, porque é importante também verem a perspectiva das mulheres no que toca a esta situação, porque muitas das vezes focam-se muito na sua perspectiva e não veem a perspectiva das mulheres, e é por isso que ainda existem comentários sexistas e maus neste mundo. Portanto, livro de ensaios, muito rapidamente, é uma compilação de vários artigos, de várias situações e de vários conceitos que são abordados neste livro, não só, lá está, dos comentários sexistas, a ideia e o conceito por detrás, ou a teoria por detrás do conceito e da palavra de mansplaining. Esta autora foi uma das primeiras a utilizar, não a expressão, mas a abordar o conceito de mansplaining, apesar de ela admitir neste livro que não foi ela que cunhou o conceito, a teoria, não foi ela que utilizou a palavra mansplaining pela primeira vez, apesar de muitas das vezes ser-lhe dado o crédito dessa palavra, mas ela foi uma das primeiras autoras a falar no conceito, na teoria de mansplaining. Para quem não sabe e nunca ouviu falar da palavra mansplaining, é quando um homem tenta explicar algo a uma mulher de forma quase a desvalorizar o conhecimento dela, e para fazer isso não só explica por cima dela, como a silencia ao mesmo tempo. É quase como se fosse para exercer poder sobre essa coisa, porque eu é que sou homem, eu é que sei do que é que estou a falar. Um exemplo muito prático, é o primeiro exemplo utilizado neste livro, é com este exemplo que o livro começa. A autora estava num jantar ou numa festa com uma amiga e começa em conversa com um homem, e o homem, ela começa-lhe a explicar o que é que faz e quais são os temas que aborda nos seus livros, e o homem começa-lhe a explicar um livro que ele não leu, mas começa a explicar e a dizer que ela tem que ler e tem que ver, porque só assim é que ela vai vir a conhecer, ou que vem conhecer muito bem a temática, e não pode estar a escrever os outros livros sem ler este, ao qual ela se começa a perceber que o livro de que ele está a falar, que acha que foi um homem que o escreveu, na realidade foi ela que o escreveu, foi a Rebecca Solnit que o escreveu. E este homem tenta explicar o livro que não só não leu, como está a falar com a autora sem sequer acreditar e nem se aperceber de que está a falar com a autora desse livro que ele está tão veementemente a falar e a explicar, sem sequer o ter lido e sem sequer saber qual é o que o livro aborda. Portanto, isto é uma coisa que para vocês, se calhar vocês estão a ver este vídeo e a pensar, isso é muito estranho, isso acontece mesmo, acontece. Acontece, e se pensarem bem, já tiveram em situações em que talvez viram isso acontecer, ou vocês próprios ou próprias foram vítimas disso, ou conhecem alguém que já tenha sofrido disso. Portanto, é uma coisa extremamente tóxica na nossa sociedade e que perpetua toda uma outra série de coisas que são negativas e que são tóxicas na nossa sociedade.
Para além da expressão mansplaining, outra coisa que é muito abordada neste livro é a chamada cultura da violação, ou em inglês rape culture, e as desvantagens que ela tem no nosso mundo. Não é só as desvantagens, é a toxicidade que tem no nosso mundo e o facto de ainda não ser uma coisa abordada e ser só considerada quando há assim um escândalo descomunal, e normalmente esses escândalos são relativamente a coisas que acontecem, por exemplo, na Europa. Ninguém fala de situações de violação que acontecem, por exemplo, em África, porque toda a gente o argumento que usam é que é o pão nosso de cada dia. Mas quando acontece na Europa, ou nos Estados Unidos, ou num país dito civilizado, já toda a gente perde as estribeiras. E quando se fala da cultura de violação e quando se fala deste tipo de temáticas, tem que se abordar não de uma forma transversal, mas tem que se abordar de uma forma geral em todo o mundo. Portanto, quando se fala na cultura da violação num sítio, tem que se falar no outro e tem que ser abordado das várias formas, tendo em consideração as culturas e os ensinamentos. E a autora, lá está, fala sobre isso, providencia estatísticas, dá acesso e há links e notas de autor sobre outros artigos que possamos ler, outros sites que possamos visitar, casos que podemos investigar, que podemos conhecer mais sobre eles. É um livro que nos deixa a pensar. Eu não sei se já tinha dito isto ao longo deste vídeo, mas se disse, volto a repetir, se não disse, fica aqui. Este livro não é um livro para ser admirado, não é um livro para nos fazer sentir bem. É para ler um livro, este livro é para ser lido e para fechar a contracapa na última página e pensar: uau, eu saí deste livro, eu terminei de ler este livro e agora sou uma pessoa mudada. E é perceber e aceitar essa mudança e perceber que ao longo de lermos este livro as nossas opiniões vão mudar. Não sei para que lado é que as vossas opiniões vão mudar se algum dia pegarem neste livro, eu sei para onde é que as minhas mudaram e sei que houve uma série de coisas que eu li aqui que me deram outra consideração na vida. Portanto, peguem neste livro, se não comentem e partilhem, digam-me se já conhecem a autora, se não conhecem, se estão interessados em ler, se ainda não leram, se já leram, o que é que acharam. E pronto, e fica aqui a minha crítica a este livro. O livro chama-se As Coisas que os Homens Me Explicam, da Rebecca Solnit. Comentem, partilhem e vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!